Então, pessoal, agora irei lhes mostrar como se dá o processo de geração automática de código através de todos aqueles blocos que a gente criou nas aulas anteriores. O que cada bloco deve gerar em código fonte C para Arduino? Primeiramente, cada bloco vai gerar algum tipo de código. Por exemplo, se importar todos os motores de controle, ele vai gerar esse código. Esse código aqui vai ter a importação do servo.h, né, que é uma biblioteca para utilização em servos motores. E aqui eu já declaro minhas variáveis do tipo servo, ângulo, altura e carga. E outras variáveis que eu vou usar ao longo da codificação. Ativar motores de controle serve para padronizar todas as funções necessárias para que o processo de movimentos não seja tão repetitivo. Então, isso aqui ainda faz parte do ativar motores de controle. Um fato interessante desse código é que ele foi feito com o intuito de os blocos sempre armazenarem a última posição do braço robótico. Por exemplo, se o usuário insere um bloco que diz que o ângulo deve estar na posição 20, então mais tarde, quando ele for utilizar de novo um bloco ângulo, esse bloco ângulo vai saber que a última posição em que o braço robótico estava era no ângulo 20. Se o usuário coloca, por exemplo, um ângulo de 50, então o braço robótico vai do ângulo 20 até o ângulo 50. E esse bloco aqui, ativar motores, ele faz todo esse procedimento de guardar, memorizar a última posição. Esse bloco aqui é o bloco de definição das portas, Arduino. Esse aqui é um loop, né, do Arduino, onde todos os movimentos serão colocados dentro dele. E aqui tem um exemplo de código que vai ser gerado através desses dois, qualquer um desses dois blocos. Abrir garra, fechar garra, pode perceber que ele utiliza muito aquelas funções desse bloco ativar motores. Iniciar braço robótico nas posições. Essas posições serão dadas pelo usuário. Gire o braço tantos graus para a esquerda, tantos graus para a direita também. Se gerará esse código, qualquer um desses dois blocos. A única coisa que vai alterar vai ser esse valor que o usuário vai informar nesse drop-down. Mover ângulo do braço para a posição 20 graus. Gerará esse tipo de código aqui. Mover a altura do braço para a posição tantos graus, que o usuário vai informar. Gerará esse trecho de código em linguagem C. Vamos ver como a gente fez isso? Vocês lembram dos dois arquivos que a gente exportou na aula anterior? Um era um arquivo de definição e o outro era arquivo de geração de código. Pois então, para a nossa aplicação, eu resolvi, por questão didática, juntar os dois em um único arquivo denominado blocks up, aqui dentro do bloco. Pois é, eu peguei esses dois, tanto a definição quanto os geradores, juntei
os dois arquivos em um único arquivo. O projeto então ele está assim. Como eu tinha feito na aula anterior, a gente só tem aqui uma página web comum, certo? Essa página web aqui foi construída com o framework aqui Materialize, né? Vocês podem dar uma olhada depois. Por enquanto só tem uma página em branco aqui, certo? Então esse código aqui do meu projeto, isso é a página em branco preparadinha para poder eu começar a construir o meu sistema, ok? Os meus blocos, o que eu preciso fazer? Eu preciso injetar os meus blocos nessa página em branco. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar duas divs. Então vamos criar essas duas divs. Você vem aqui e insere aqui a sua div, ok? Aqui, essa div aqui, ela vai ser a div da minha workspace e toolbox com id block div. E a outra div vai ser vai conter a id código gerado. Deixa eu salvar aqui. Pronto, tenho duas divs aqui, ó. Uma para minha workspace e a outra para mostrar o código gerado, certo? Beleza, até então. O que eu preciso fazer agora? Criar as minhas categorias, bem aqui, ó. A minha toolbox, caixa de ferramentas. Bem aqui na documentação do Google Block, ele mostra como se cria a toolbox. A forma que a gente vai adotar vai ser essa aqui, XML, ok? Então, baseado na documentação, eu criei aqui meu XML com a minha toolbox, certo? Bem aqui, ó. Começa aqui e termina aqui. Então, eu dividi em 4 categorias. Essa aqui é a categoria movimentos. Deixa eu aqui tentar. Primeira categoria é a categoria movimentos. A segunda é a categoria funções, onde eu vou importar meu bloco de funções. E aqui tem a categoria controle, onde vai ter o método loop, que é o de movimento. Se você for notar, eu terei alguns nomes aqui, ó, por exemplo, garra abrir pós, garra abrir posição. Fica mais fácil de entender. Tirar a direita, altura pós, ângulo pós. Se vocês quiserem manter o nome igual como a gente criou dos bloquinhos, tudo bem, não tem nenhum problema. O importante é referenciar isso aqui com o que vai estar escrito no meu block.up, que é isso aqui. Onde estarão os meus arquivos de definição do bloco e os geradores de bloco, ok? Gente, então a primeira coisa que a gente fez aqui foi construir as duas divs, né? Para essas duas divs aqui, que vai ser a minha workspace, e aqui vai ser exibido meu código gerado de forma automática. A segunda coisa que eu faço é construir aqui a minha toolbox, movimentos, funções, controles e Arduino. Só que para isso aparecer, eu preciso inserir um script que está na documentação, certo? Você pode encontrar esse script por aqui em eventos. Inserir um evento, ok? Esse script você vai colocar antes de finalizar o body, ou pode ser aqui, né, junto com esses outros scripts que você vai importar, ok? Esses scripts aqui servem para manipular. Ele serve primeiramente para você mostrar a sua toolbox na tela, essa toolbox que vai ser injetada na tela, e outra parte que é um evento é o código gerado a partir dos blocos
dessa block div, certo? Ele vai ser mostrado em tempo real naquela segunda div, ok? Que vai ser a div código gerado. Essa div aqui. Vamos dar uma olhadinha para ver como ficou. Aí, ó, acabei de inserir aqui 4 categorias, né? Funções, movimentos, funções, controle, Arduino, certo? E aqui o código gerado de forma automática. É bem simples, tá vendo? Bem simples. Mas como que eu faço para esse bloco gerar esse código? Aqui que é a parte interessante. Dentro do arquivo blocks.up, vamos ver aqui, por exemplo, qual é esse bloco aqui. Importar todos os motores. Ele fica em funções, importar todos os motores, controle, ok? E ele vai gerar esse código aqui. Como que eu faço isso? O nome dele eu coloquei como import controls, ok? Então, dentro do meu código import controls, eu tenho aqui, ó, o texto de definição, certo? Aqui eu posso alterar, por exemplo, o texto que está aqui nesse bloquinho aqui, ó, tá vendo? Importar todos os motores de controle. Eu posso alterar a cor dele, etc, como a gente viu nas outras aulas. Bem aqui na outra parte, que são os meus stubs, ó, a partir daqui começam meus stubs. Eu então começo a dizer o que eu quero que ele faça. Bem aqui nesse trecho import controls, essa linha aqui eu coloco o que eu quero gerar a partir daquele bloco. E aqui eu retorno JavaScript, né? JavaScript. Bom, esse código fonte eu peguei do Arduino, certo? Quero que aquele bloco gere esse trecho de código aqui, certo? O que eu faço? Eu simplesmente peguei isso, eu poderia muito bem copiar isso aqui e colocar diretamente dentro daquele comando aqui, ó, nessa linha. Mas para manter essas características aqui, para ficar bonito, né? Sei lá, questão de estética. E ficar com essa, absolutamente com essa cor, com essas cores, por exemplo, céu alaranjado, include bem parecido com o Arduino. Eu pego isso aqui e venho bem aqui, ó, copiar como HTML. Aí eu copio como HTML e colo aqui dentro, ó. Eu colo dentro dessa linha. E todos os outros blocos funcionam assim. Maneiro. Vamos ver aqui, por exemplo, um exemplo aqui do definir portas no Arduino. Definir portas no Arduino. Por exemplo, eu coloco aqui 12. Aqui eu coloco 10. Notem que aqui é gerado em tempo real. O que eu altero aqui no bloco é alterado aqui no código. 11, 9, 5, 7. Como que eu faço para o bloco identificar o que o usuário digitou? Vamos lá. Definir portas do Arduino. Vamos ver qual é o bloco de portas do Arduino. Definir portas. É isso aqui. Esse aqui é o definir portas, ok? Aqui, ó, por exemplo, tem aquela parte padrão, né, que eu tinha inserido e tal. Mas como que ele vai saber? É no bloco stub desse bloco. É no script stub desse bloco. Ou seja, aqui, ó. Bem aqui vai ter praticamente 4 variáveis, ó. 4 variáveis.
e essas variáveis vão ler os dados que o usuário vai digitar. O que eu faço então? Eu vou apenas concatenar essas quatro variáveis que eu vou pegar do usuário com o restante do trecho de código, desse trecho de código aqui. Tá vendo? Onde que eu concateno isso? Onde que eu vou concatenar? Bem aqui, ó, por exemplo. Aqui eu estou concatenando o que o usuário digitar para a base. Aqui, o que o usuário digitar para o ângulo. Aqui, o que o usuário digitar para a altura. E assim sucessivamente. Então, todos os blocos vão ser assim, nesse comportamento. Alguns trechos de código você pode pré-definir aqui. E outros trechos de código, que são os códigos ou dados que o usuário vai informar, você vai apenas concatenar com o restante dos código-fonte que a gente tem em mãos. Ok? Para finalizar aqui essa explicação, vou mostrar só como é feito, por exemplo, esse de controle aqui, ó, movimento de braço robótico. Se vocês forem perceber, fica assim, ó, loop, né? Abre e fecha parênteses. Mas eu preciso colocar algo dentro do loop e ele consegue colocar esse código dentro do void loop. Como que ele vai conseguir fazer isso? Vamos lá. Vamos aqui. Lembrando que esse eu denominei ele como método loop. Aqui, ó, método loop. Vamos ver como que ele funciona. Primeiramente, isso aqui é o trecho só de definição dele. Inclusive aqui esqueci de colocar um nome aqui para ele. E aonde eu vou mexer é na stub do bloco, que fica logo aqui abaixo. Olha só o que acontece. Eu tenho aqui, ó, void loop, abro e fecho. Esse tipo de bloco aqui é um pouquinho diferente, ó. Ele vai pegar, ele vai concatenar as suas afirmações que tem dentro dele, né, os trechos de código. Desta maneira, ó, eu abri lá, ó, void loop aqui, fechei aqui, certo? E isso aqui, ó, essa variável aqui vai receber todos os outros bloquinhos que tiverem dentro dele. E assim sendo, eu pego, concateno essa parte com os bloquinhos que tem dentro dele e fecho dessa maneira. Então, o statement name vai praticamente pegar tudo o que for colocado dentro dele e concatenar aqui nesse trecho, ó. Tá vendo? Dessa maneira, simples assim. Então, geração de código é feita de maneira bem simples. Você tem bloco, você tem o trecho de código responsável pela definição dos blocos, por exemplo, aqui mostra a cor, mostra as características, mostra as possíveis frases que tem lá dentro. E a outra parte são as stubs de blocos, onde você vai praticamente definir que códigos vão ser gerados e o que você vai concatenar com esse código. Então, dessa maneira, é possível construir a sua linguagem de programação própria. E você pode construir a sua ferramenta para qualquer outra área. Nosso mini curso hoje a gente utilizou para a área da robótica, mas isso não os impede de utilizar para outras coisas, para outros fins, outras áreas da educação, da ciência, outras coisas. Uma característica bem importante, por exemplo, ó, são os encaixes dos blocos. Por exemplo, quando você tem esse bloco aqui, importar todos os motores, você sabe que nenhum outro bloco pode ser colocado aqui em cima dele, tipo, não pode se encaixar, só pode se encaixar embaixo. E aqui
no movimento de braço robótico, você sabe que nenhum pode vir embaixo dele. Então, digamos que é intuitivo. E os encaixes dos blocos são intuitivos. Isso impede muitas vezes que o usuário cometa alguns erros simples na hora de codificar. Certo? Ótimo. Aqui a gente sabe que o ativar motores vai vir, não pode vir antes de importar todos os motores. Ok? Deixa eu ver. Movimentos pode vir aqui dentro. Ó. Arduino, tanto faz se você colocar aqui ou se você colocar aqui. Tanto faz, isso não vai acarretar nenhum dano. Tá corretíssimo. Tanto faz. Então, gente, para finalizar, depois que o usuário constrói, né, seus movimentos aqui do braço robótico, abrir garra, fechar garra, mover altura, mover ângulo, fazer todos os movimentos possíveis que ele quiser, dependendo da sua necessidade, ou seja, definindo uma missão para o robô. Ele simplesmente pode copiar esse código aqui e colocar dentro de um arquivo, de uma ideia do Arduino, e embarca no Arduino e testa. Simples assim. Ou seja, o usuário conseguiu programar um braço robótico apenas arrastando blocos conectáveis e definindo seus valores.